marido chegou em casa com uma mulher e simplesmente disse que a comprou. Aí essa daqui é a Zuleide e eu comprei a Zuleide. A pior coisa do mundo é você se casar com uma pessoa porque o seu pai e a sua mãe querem que você case com essa pessoa. O meu casamento foi assim, porque eu morava num lugar muito pequeno, tinha uns costumes muito esquisitos. E foi o meu pai que escolheu o meu marido. E detalhe, ele me escolheu assim, quando eu já tava com idade de casar, pra ele poder me chutar de casa, que eu tava dando só despesa, ele chegou com um homem e falou, olha aqui, se você quer seu marido, você vai se casar com ele. Lembrando que o costume do meu povo era muito diferente. E nisso ele basicamente me entregou ele sempre meu marido e eu me casei com ele. E aí a gente foi morar junto. O tempo foi passando e as coisas foram se modernizando. E essa modernidade chegou pra mim também, pra onde a gente morava. Eu comecei a ver que o que era uma coisa normal virou a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu comecei a conhecer a pessoa que eu me casei dentro da minha casa. Ele não deixava faltar nada, só ele trabalhava, ele dava conta das contas, a casa tava toda mobiliada, não faltava nada. Mas ele era extremamente grosseiro, ele era extremamente machista, ele queria as coisas do jeito dele, como comida, chegava na porta de casa, queria o café na mão. E ele não gostava de mim, você via que ele não gostava de mim, não tinha amor no meu casamento. E eu fui empurrando aquilo com a barriga, fui levando, porque eu não tinha muito o que fazer. Eu não tinha pra onde ir, eu não tinha estudo, eu não tinha trabalho. Meu pai e minha mãe não deixariam eu voltar pra dentro de casa. Eu não tinha amizades que pudessem me acolher, porque viviam basicamente na mesma situação que eu. Até que um belo dia, a gota d'água veio a acontecer. O meu marido simplesmente chegou em casa com uma mulher e disse que havia comprado essa mulher. E o pior não foi isso. O pior foi o que ela fez comigo. E de onde vinha essa mulher, o que era essa mulher e o que ela tinha a ver com o meu pai e com a minha mãe. Ele simplesmente chegou lá em casa com essa mulher, falando que havia comprado ela. A mulher chegou de malha e cunha, falando que a partir daquele dia ela moraria na nossa casa e que ela receberia um salário para poder ajudar em casa, mas que ele havia dado um dinheiro a ela pra ela ir morar na nossa casa, que basicamente ele havia comprado ela. Eu, na minha cabeça de inocente, falei, não, então você não comprou uma mulher, você contratou uma pessoa pra poder ajudar aqui em casa, nos serviços gerais. E aí ele falou que não, que ele havia comprado essa mulher e que essa mulher não só ajudaria nos serviços gerais, como ela faria tudo que ele quisesse. E eu fui falando, tipo, tudo o quê? Gente, eu não sabia que ele me traía. Pelo menos eu nunca tinha visto, as pessoas nunca tinham comentado. Então eu vivia ali naquela ignorância entre o saber e o não saber. E aí ele, com a maior calma do mundo, simplesmente falou pra mim que cansou de me trair na rua, que cansou de procurar mulher na rua, que era muito mais barato ele ter uma outra mulher fixa em casa do que ele ficar pagando mulher na rua ou procurar ter todo o trabalho. Então ele resolveu simplificar a vida dele. Eu falei, então deixa eu ver se eu entendi. Você tá colocando uma mulher dentro de casa pra você furanfar junto com ela e pra ela fazer tudo o que você quiser e você quer que eu aceite. E aí ele falou pra mim que se eu não quisesse aceitar, eu poderia pegar minhas coisas e ir embora e pedir o divórcio. Porque ele sabia que eu não tinha pra onde ir, que eu sequer tinha um trabalho. A gente brigou, discutiu, teve todo aquele quebra-pau, não sei o que, ele instalou a mulher, eu fui pro meu quarto e falei que ele não dormiria mais no meu quarto. E aí ele falou que tudo bem, que se fosse isso que eu tava escolhendo, então tava bom, que ele ia dormir no quarto com a outra mulher. E ali ele passou a dormir no quarto com a outra mulher. E o que começou a acontecer? Parece que eu virei a pessoa que ia fazer tudo em casa e tudo que ele mandasse, e ela tinha virado a esposa dele. Porque a mulher começou a mandar e desmandar em mim. Sabe, ela começou a me pedir pra fazer diversas coisas. Arruma a casa, faz isso, faz comida, quero comer isso, quero comer aquilo. E se eu falava que não ia fazer, começava uma discussão, ele ameaçava me botar pra fora. Que ou eu fazia, ou ele ia me botar pra fora. Eu procurei meu pai e minha mãe, mas basicamente o que eu escutei deles é: faça o que o seu marido mandar. Eu realmente comecei a fazer o que ele tava mandando. Eu virei quase que a empregada de casa. Ela virou a esposa, a que decidia o que ia ter pra janta, a que decorava a casa, a que fazia tudo. E eu não conhecia essa mulher, eu não sabia quem ela era. Ela tinha basicamente a mesma idade que eu. Ela mal falava comigo. Ela não trabalhava. Ela vivia saindo, gastando, eu não sabia nem de onde ele tava tirando dinheiro pra poder sustentar ela. Nós não éramos ricos, nós tínhamos uma vida assim tranquila. Só que uma coisa que eu reparava nela é que ela vivia saindo. Às vezes ela dormia fora de casa, ela saía durante o dia. E eu achava aquilo muito estranho. Um dia que ela ficava tipo 3 dias sem aparecer. E ele dormindo lá no quarto dela como se fosse casado com ela. Até que um dia minha mãe bateu na porta da minha casa pra me contar o que tava acontecendo. Na verdade, aquela mulher, ela era amante do meu pai. Só que o meu pai não tava tendo dinheiro suficiente pra sustentar ela sozinha. E ofereceu pro meu marido dela ser amante dele também e morar na nossa casa. Porque meu pai não quis botar ela lá dentro de casa. O meu marido aceitou.
Ela foi morar lá em casa, o porquê que eles não alugaram uma casa e botaram ela, eu não sei. A minha mãe aceitou, falou que não ia fazer nada sobre isso e que todas as vezes que ela não estava lá em casa, ela estava com o meu pai. Eu fiquei, assim, em choque, achei aquilo ali o cúmulo do absurdo. Um belo dia de madrugada, arrumei todas as minhas coisas junto com uma amiga minha que também queria largar o casamento e a gente fugiu. Eu não pedi nem divórcio, nem nada, a gente só fugiu. Atualmente a gente mora na cidade grande, arrumamos um emprego, estamos bem, moramos juntos, dividimos as contas. Ele veio atrás de mim umas 3 vezes que ele me achou. E devido a isso, a gente teve que se mudar de novo. Mas depois disso, ele nunca mais me procurou. Eu não quero mais saber dessa história e vou entrar na justiça pra poder pedir o meu divórcio.